antes de começar, fazer uma oração, tá bom? Querido Papai do céu, muito obrigado, Senhor, que estamos aqui reunidos entre amigos. Obrigado por esse sábado, pela saúde. Obrigado pela nossa família e pela nossa igreja. Senhor Deus, tudo colocamos nas Tuas mãos nesse momento, colocamos nas Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a entender um pouquinho mais a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações e, Senhor, abençoa a Tua igreja em todo o mundo. De uma forma muito especial, te pedimos que volte logo. Seja sempre conosco por Jesus. Amém. Enquanto o Paulo vai distribuindo, eu vou falar um pouquinho da minha história. A minha história é assim, ó. Eu sou da quarta geração por parte de mãe de adventistas, sou da terceira geração por parte de pai. Meu avô foi pastor da igreja adventista e eu sempre fui adventista, fui criado na igreja adventista, nasci na igreja adventista e eu sou apaixonado pela igreja adventista, sou apaixonado pela organização da igreja adventista. Então já tive a oportunidade de ir em 2 conferências gerais, eu gosto sim de tudo que está acontecendo, eu acompanho a conferência geral que está acontecendo nesse momento lá em St. Louis. Então assim, eu sou um apaixonado pela nossa igreja, pela organização da nossa igreja. Gosto muito. Sempre fui da igreja central, eu nasci no Rio de Janeiro, mas com 3 anos de idade eu vim para Curitiba e fui para a igreja central, porque meus pais eram da igreja central, eles eram daqui de Curitiba, foram para o Rio de Janeiro só para eu nascer e depois já voltaram. Então, enfim, sou da igreja central. Sempre tive na igreja central, mas eu sempre fui um membro ativo da igreja central. Então eu fui diretor da escola sabatina, eu sempre fui professor da escola sabatina, eu fui ancião, fui líder de desbravador, capelão do clube de desbravadores. Então assim, eu sempre fui envolvido com a igreja, não era uma pessoa que estava lá esquentando o banco. Mas em 2018, o pastor Adriano convidou a gente para fazer parte de um grupo base, pastor Adriano Camargo, que hoje está no Líbano. Então, ele convidou a gente a fazer parte do grupo base e eu falei assim, tá bom, vamos ver qual que é essa experiência, né? E era o grupo base da formação da Igreja do São Francisco. E daí a gente passou um ano inteiro estudando de como organizar a igreja, formando o nosso grupo base. Em 2019, a gente começou a se reunir como igreja, logo depois do acampamento de carnaval. A gente fez o acampamento de carnaval, logo depois do carnaval a gente virou ali um grupo base, mas já com uma reunião separada, já num formato já de igreja. E a gente tinha no nosso grupo base, mais ou menos, começou o grupo base com 18 pessoas, depois foi caindo por motivos de viagem, motivos diversos, assim, pessoas foram saindo, a gente estava com um grupo base de 10 pessoas, mais ou menos. Depois de um ano de igreja funcionando ali como grupo base ainda, sem virar igreja, mas como grupo mesmo, a gente estava com mais ou menos 100, 120 pessoas assistindo o nosso programa. Então a gente saiu de 10 pessoas para 100, 120, e a gente daí virou igreja, mas ainda continuou no distrito da Central. E daí veio 2020, e mais pessoas se reuniram com a gente, mas daí veio a pandemia. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência em como a gente abriu a igreja, como que funcionava a nossa igreja, como que a gente estudou que deveria ser a nossa igreja. E depois, no finalzinho, a gente vai abrir para perguntas, né? E antes de começar, então, eu queria fazer 2 confissões. A primeira vai ser agora e a segunda vai ser no término da palestra, tá bom? Primeira confissão que eu tenho para vocês, assim, que apesar de eu ser sempre da igreja, eu quando era jovem, assim, com meus 17, 18 anos, a gente, sábado à noite, de vez em quando, saía com os amigos da igreja, né? A gente via filme e tal, e a gente fazia um programa, uma vez por semestre, mais ou menos, que era um programa que a gente saía para jogar pôquer. É uma confissão, assim, a gente não devia fazer isso, né? Mas a gente fazia. Era o Ministério do Pôquer, não era. Vamos lá. Assim, a gente saía para jogar pôquer. A gente não apostava dinheiro, a gente apostava dinheirinho do Banco Imobiliário. Mas a gente aprendia algumas coisas assim, né? Então, e na nosso jogo de pôquer, a gente, quando estava com uma carta muito boa, assim, né? A gente fala assim, cara, então eu vou apostar tudo, né? Vou entrar com tudo, vou com tudo. E a expressão era all-in, né? Por que all-in? Porque eu vou com tudo, né? E o título da palestra que eu escolhi foi Uma Igreja All-in, porque é uma igreja que vai com tudo, e vai com todos, nesse caso. Então, assim, a gente está com carta muito boa na mão, gente. Agora, sabe, é um planejamento muito legal, e agora está na hora de ir, cara, é a hora de ir com tudo, entendeu? A hora é agora, vamos com tudo e vamos com todos, né? Então,
Essa igreja, All-in, ela tem várias características, e das características da igreja All-in, eu não vou nem falar assim das características que eu acho características normais de uma igreja, né? A igreja tem que ser consagrada, a igreja tem que ser uma igreja amorosa, calorosa. Isso está mais na cara que nariz, né? Então, tipo, bem verdade, essa igreja consagrada, a igreja, assim, mas tem 3 características de uma igreja diferenciada. E é essa igreja diferenciada que a gente queria trazer para a nossa igreja do bairro de São Francisco. Então, eu vou fazer um resumo agora de algumas coisas que vocês já viram, e a gente vai se estendendo e se estendendo e se estendendo. A primeira característica de uma igreja diferenciada, uma igreja all-in, sabe qual que é? A igreja all-in, ela tem que ser uma igreja missional. Passou aqui? Não passou. Deixa eu pegar aqui o... Primeira característica, uma igreja missional. Qual que é a primeira característica? Igreja missional. Cara, a gente estudou no comecinho do nosso grupo base lá, a gente estudou assim, ó, a igreja que visa o ministério raramente chega à missão. Está no livro Caminhos Esquecidos, acho que vocês já devem ter lido esse livro. Mas se vocês não leram, é legal. Mesmo tendo a intenção sincera de realizá-la, a igreja que objetiva a missão terá que realizar o ministério, porque o ministério é o meio para fazer a missão. Entenderam isso aqui ou não? Gente, eu estava na Igreja Central. A Igreja Central, na época do pastor Fernando Iglesias, eu era o diretor da Escola Sabatina, e era uma igreja que tinha 90 ministérios. Quantos deles tinha missão? Tinha o ministério do montanhismo. Qual que era a missão do ministério do montanhismo? Cara, é uma missão isso aí, né? Tipo assim, ó, tem a missão do Ministério da Culinária Saudável. Qual que é a missão do Ministério da Culinária Saudável? Se reunir para cozinhar? Né? Então, assim, primeira coisa, não é ministério, gente, é missão. Qual que é a missão da nossa igreja? A missão da nossa igreja é fazer um almoço para 500 pessoas. Então, aparece o Ministério da Culinária, faz o almoço e depois o Ministério é o meio para você atingir a missão. Então, qual que é a minha missão? A minha missão é, eu vou subir uma montanha, vou subir o morro do Anhangaba e vou limpar, para limpar o morro, a gente vai ir lá para a gente tirar o lixo do morro. Essa é a missão. Então, aparece o Ministério do Montanhismo, ele fica ali, ele resolve essa missão e depois ele volta. Então, o ministério é o meio para você atingir a missão. A igreja tem que ter a missão, não o ministério. E isso me chamou a atenção. E eu falei assim, cara, 90 ministérios na Igreja Central, será que é isso tudo? Né? Então, vamos lá. Para a gente entender como é que é uma igreja missional, primeiro, então, tem que ter bem claro na minha cabeça o que é a missão. E para entender como é que é a missão, o que é a missão, eu preciso responder 2 perguntas. A primeira pergunta é, o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo? O que aconteceu quando o pecado entrou no mundo? Gente, isso aqui, ó, ruptura espiritual. O homem se escondeu de Deus. Ruptura mental. O homem agora tem o conhecimento do mal. Uma ruptura física. O homem agora começa a morrer. Uma ruptura ambiental. Todo jardim sofre, as folhas caem, existem espinhos, e uma ruptura social. O homem acusa a mulher, que acusa a serpente. Então, essas 5 coisas aconteceram no momento que o pecado entrou no mundo. Eva comeu a maçã lá e já era. Essas 5 coisas aconteceram. Entenderam essa parte? Bom, vamos lá. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Qual foi a missão de Jesus? E está aqui, ó, missão de Jesus, reconciliação espiritual. Teve problema lá? Teve. O homem se escondeu de Deus? Se escondeu. Mas agora Jesus vem aqui, ele rasga o véu do santuário e ele mostra o Pai. João 15 está falando assim, olha, eu estou aqui para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, vamos lá. Reconciliação mental. O Sermão da Montanha, se você ler o Sermão da Montanha, é isso, né? Ele fala assim, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo que... Tem um versículo de Romanos que diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, assim, ó, reconciliação física. Jesus fez curas e ressurreição, fez cura física, cuidou das pessoas, sim ou não? Claro que sim, gente. Vamos lá, mais animado, pessoal. Então, reconciliação física tinha
Reconciliação ambiental. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus veio para fazer reconciliação ambiental? Sim. Então, reconciliação social. Ele veio para trazer reconciliação social? Ele veio para quê? Que vos ameis uns aos outros. Essa é a minha oração. Ele fez uma oração lá para Deus, assim, que os discípulos sejam um, que vos ameis uns aos outros. Então, assim, essas 5 áreas, Jesus veio. Então, essas 2 perguntas a gente respondeu, e agora a gente descobre qual que é a nossa missão como Igreja do São Francisco. Nossa missão como Igreja do São Francisco é essa aqui, Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, essa é a nossa missão da Igreja do São Francisco, reconciliação. Reconciliação em quais áreas? Nessas 5 áreas. Então, assim, olha, beleza, reconciliação na área espiritual. Na nossa igreja tem reconciliação espiritual? Claro que tem. No momento do culto. Reconciliação mental? Tem? Claro que tem. Quando? Vamos, gente, falem qualquer coisa. Quando que tem reconciliação mental dentro de uma programação da igreja? Escola sabatina, você aprende mais sobre a Bíblia, o que Jesus está falando. Escola sabatina. Reconciliação social, tem na nossa igreja? Claro, quando? Não, gente, não vamos mais. Pequenos grupos. Os pequenos grupos é reconciliação social. Tem igreja que oferece almoço, então a nossa igreja de São Francisco tinha almoço. Reconciliação social é almoço. Na nossa igreja de São Francisco tinha um intervalo entre a escola sabatina e o culto, 15 minutos de intervalo, com lanche. O que acontece nesse intervalo? Reconciliação social. Né? Na igreja adventista tem reconciliação ambiental? O Caleb não é mais ou menos isso? Quando vai na casa das pessoas para pintar uma cerca, ou ajeitar um gramado, ou plantar um jardim, ou construir uma casa, ou fazer alguma coisa assim, o Caleb faz isso. Né? As missões pontuais da nossa igreja eram assim. A gente fazia uma missão mensal, que era para você cuidar do bairro. Quando você está ali cuidando pintando alguma coisa, ou cuidando de um parque do lado da tua igreja, é uma reconciliação ambiental. Então, e reconciliação física? Tem na nossa igreja? Claro que tem. Tem reconciliação física, através das feiras de saúde. Não tinha feira de saúde? Então isso é reconciliação física. Isso a gente fazia também na nossa igreja. Então, assim, vamos lá. Gente, primeira característica de uma igreja diferenciada. Qual que é? Uma igreja missional. Entenderam essa parte até agora? Vocês já viram isso, né, gente? Por favor, já viram isso aí, né? Tá claro essa parte? Vou passar para frente. Segunda característica de uma igreja diferenciada é uma igreja intencional. Já comecei a falar sobre isso. Tudo que acontece na nossa igreja, a igreja do São Francisco, tem uma intenção. E a gente vai perder um pouquinho de tempo falando isso. Né? Então, assim, reconciliação espiritual nos cultos, reconciliação mental na escola sabatina, reconciliação social na recepção, pequenos grupos, almoço, intervalo, reconciliação física, caminhadas, feiras de saúde, reconciliação ambiental, missões pontuais para cuidar do bairro, Caleb, isso aqui. Vamos lá, uma igreja intencional, ela tem algumas outras coisas que são intencionais dentro da igreja. Por exemplo, o culto dentro da igreja é um culto intencional. A liturgia do culto é uma liturgia intencional. E agora, gente, vocês estão organizando a igreja de vocês. Vocês estão organizando a igreja de vocês. Vocês estão já indo para colocar em prática tudo aquilo que vocês estudaram. A liturgia do culto, uma liturgia intencional. O louvor, ele vem um louvor crescente até chegar a hora do sermão. O recolhimento das ofertas faz parte desse crescente. Daí, tem igreja que vem assim, tem igreja que começa assim. Vem louvor, vem louvor, vem louvor. E daí, agora vem a historinha das crianças. Daí vem uma tiazinha que conta uma historinha de 15 minutos, que só as crianças prestam atenção, metade da igreja está no celular, né? E daí a igreja cai assim. Depois vai louvor, 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 daí oferta, daí anúncios. Daí vem um cara fazer o anúncio, daí o cara anuncia que vai ter programa do desbravador, programa dos aventureiros, daí ele avisa que vai ter um acampamento de inverno, daí o troço vai indo, e vai indo, vai indo, daí todo mundo liga o celular de volta. Né? E daí aquele negócio, daí vem louvor, louvor, daí, agora o sermão. Gente,
um momento é crescente, né? A liturgia é crescente, ela começa assim, ó, com louvor. O momento das crianças, quando a gente organizou a nossa igreja, o momento das crianças era junto com o motivacional das ofertas. A pessoa que ia contar a historinha das crianças fazia o motivacional das ofertas e as crianças saíam e recolhiam as ofertinhas da igreja para participar do culto. Né? Então, assim, cara, já passa, é intencional, o momento do culto ele é intencional, porque ele faz parte da reconciliação espiritual. Entenderam? Depois vinha um intervalo, reconciliação social, depois vinha reconciliação mental, hora da escola sabatina. Na escola sabatina tem reconciliação social? Não. É reconciliação mental. A reconciliação social já foi. Reconciliação mental. Então, assim, olha, a escola sabatina é estudo aprofundado da Bíblia. Não é superficial. Escola sabatina é reconciliação mental. Vocês entenderam como é que a gente estava organizado na nossa igreja? Uma igreja intencional o tempo inteiro, né? Os sermões e as missões eram intencionais. Quando deu, por exemplo, na pandemia, a gente não podia mais reunir, em alguns momentos, a gente chegou a fazer reunião na garagem, tinha o sermão intencional, igual o do Adriano falou, lá tinha série de sermão, e a gente, que nem o pastor perguntou aqui, a gente pedia para o pastor, olha, nós estamos falando sobre esse assunto, você tem que falar sobre esse assunto. Convidava o pastor vinha pregar e falava sobre o assunto. Né? Então, assim, a gente não podia se reunir, e as nossas missões foram canceladas, porque quando a gente estava na pandemia, quem lê o livro vai se lembrar um pouquinho, que no finalzinho do livro fala uma parte sobre comunitas, né, que uma igreja vira uma comunidade quando se ajunta em um momento de angústia, assim, um momento que precisa, então a igreja... Então, assim, mas a gente não estava preparado para a pandemia. Quando a pandemia mandou a gente ficar em casa e não podia mais sair, a gente não sabia o que fazer. A gente fortaleceu a ADRA para entrega de cestas de alimentos e a gente criou um culto chamado Culto Better Together, que era um culto que acontecia quarta-feira de noite. E era um culto com missionários do mundo inteiro. Então a gente ligava um pastor lá na África. Pastor, quarta-feira de noite você pode falar para a nossa igreja? E ele fazia um culto pelo Zoom, lá da África. E a gente passou uns 6 meses tendo todos os cultos de quarta-feira de noite com missionários do mundo inteiro, missionários de Jerusalém, uns 4, 5 missionários dos Estados Unidos, missionários na África, entendeu? Porque a gente tinha que manter a nossa visão missional dentro da igreja. Então, o culto era intencional. Vocês entenderam? Vamos lá. A recepção, uma recepção intencional. A gente estava para colocar isso em prática quando veio a pandemia. E vou contar um exemplo da igreja do Rio Som, que estava conversando com o pastor Elmar Borges. Vocês conhecem o pastor Elmar? O pastor Elmar foi na igreja em São Paulo, falou assim, cara, eu quero conhecer essa igreja do Rio Song, que é uma igreja que mais cresce no Brasil, vamos conhecer o que eles têm de diferenciado. E ele foi na igreja, e ele chegou na igreja e tinha no domingo lá, o culto deles, eram quatro cultos, acho que por domingo. E ele chegou lá, e ele falou assim, cara, eu cheguei lá em uma fila, 1 hora quase de fila, e fiquei na fila. Tá bom, paradinho na fila. Daí, enquanto estava na fila, veio uma moça falando assim, olha, você tem uma Bíblia? Você precisa de alguma Bíblia? Você precisa de ajuda para encontrar alguma passagem da Bíblia? Ele, não, estou tranquilo, tenho a minha Bíblia aqui, está tudo certo. Passou mais um pouquinho de tempo, passou um outro cara e falou assim, olha, você tem algum pedido de oração? A gente está aqui anotando, aproveitando a fila, pedido de oração, precisa anotar um pedido de oração aqui. Ele, não, tenho sim, pode orar por tal e tal e tal. Então tá bom. Vou anotar o teu celular aqui também. Tá, beleza, anotou. Posso anotar? Pode anotar. Então tá bom. Passou mais um pouquinho de tempo, passou um outro, falou assim, olha, você... Enfim, outras perguntas, passou um tempinho, faltavam uns 15, 20 minutos para começar o programa, eles foram levados para uma outra sala. Uma sala que tinha um cheiro diferente, um ambiente diferente, e ele olha num cantinho lá, uma barraquinha, dizendo assim, olha, vocês precisam de tradução da Bíblia, tradução do sermão, vocês falam inglês, precisa de alguém para te ajudar para traduzir? Aqui é inglês, aqui é francês, aqui é espanhol, você precisa de ajuda? Né? E aí vai um ambiente assim, daí ele entra na igreja e acontece o culto rapidinho de 1 hora,
vai embora. Na terça-feira ele recebe uma ligação e fala assim: olha, você esteve na nossa igreja, você deixou o teu telefone com pedido de oração, a gente está orando, assim, o que você achou, você gostou, está convidado a voltar semana que vem. E ele percebeu uma coisa: a fila da igreja, enquanto ele estava de pé, a fila era intencional, gente. Enquanto ele estava na fila, as coisas aconteceram. A pergunta que eu tenho para vocês, para você: a recepção da igreja de vocês, ela é intencional? Ou é como o pastor Paulo chegou e falou assim: olha, seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. E a pessoa entra lá e fica vendo o pessoal passar o som. Né? E eu queria, né? Queria ter esse sonho ainda, né? Mas assim, o ideal para a gente, eu acho que seria deixar a igreja fechada. Não pode entrar na igreja. Fica na fila. Fica aqui, come uma comidinha, come uma bolachinha, come um negocinho. Quando que vai abrir a igreja? 10:09. 10:09 você entra, o pessoal já passou o som, já está passando um videozinho lá na frente, você já está num climinha legal. Cara, é isso. Entendeu? A recepção é intencional. Então, essa é uma igreja intencional. Olha, uma igreja intencional, ela abençoa intencionalmente, ela ora intencionalmente, ela discipula intencionalmente. Né? Quando a gente está, ela ora intencionalmente, tem grupos de oração numa igreja intencional. Ela discipula, tem uma escola bíblica. O que aconteceu na pandemia? A gente fez 3 coisas: o culto Better Together, a ADRA, e a gente começou a preparar os nossos membros da nossa igreja para que, quando liberar a pandemia, quando acabar a pandemia, todo mundo está preparado para dar estudo bíblico. É uma escola bíblica. Entendeu? E intencionalmente. Abençoar, orar, discipular. Vocês já viram essa palavrinha em algum lugar, não? Aonde vocês viram? No acorde. Eu não vou nem entrar aqui nisso, porque vocês já estão craques isso aqui, certo? O Adriano já falou, todo mundo já falou, beleza? Então posso passar essa parte? Vamos para frente? Abençoar, comer junto. A nossa igreja comia junto, no intervalo e no almoço. Entendeu? Todo sábado tinha almoço, todo sábado almoço. Todo mundo levava almoço, e quem queria ir só para o almoço, ia só para o almoço. E a gente daí convidava para estar no sábado seguinte de manhã cedinho. Não tem problema, vai lá. Faz parte da reconciliação social. Claro que é. Claro que é. A igreja é intencional, você entendeu, gente? Vamos lá. Quais as qualidades que Jesus tinha que a gente deve ter hoje? Bom, impossível, né? A gente ter todas as qualidades que Jesus tinha. Impossível, né? Como pessoas, reunir todas as qualidades de Jesus. Romanos 12 diz assim: pois assim como num só corpo temos muitos membros, os membros não têm todos a mesma função. De modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo. Chamamos essas qualidades de dons espirituais. Cada um, Jesus tinha uma reunião de dons espirituais completa. Mas a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem uma reunião de dons espirituais completa. Então, a gente tem os nossos dons espirituais. Né? E assim, cada um tem o seu dom. Como que a gente faz para reunir todas essas qualidades que Jesus tinha, né? Quais são os dons? Os dons que, não sei se vocês já viram isso no primeiro módulo, que acho que o Paulo mesmo que falou para vocês. O primeiro módulo foi: os dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons, certo? Vocês já estão craques de saber os dons, né? Então, como que a gente faz para reunir todos os dons? Juntos. Como fazemos isso? Com uma equipe. Não consigo voltar aqui. Enfim, não consigo voltar aqui. Tinha ali uma brincadeirinha que eu sempre faço. Deixa eu ver aqui. Não, dá um pouquinho. Agora vai ficar assim mesmo. Gente, como que a gente faz para reunir todos os dons? Juntos, trabalhando junto, como uma equipe. Melhor que o Capitão América falando isso, sabe quem que é? Sabe quem que é? Vamos lá. Melhor que o Capitão... Juntos. Ui, não passa para frente. Vamos embora para frente, vamos passar por aqui. Melhor que o Capitão América, sabe quem que é? Como fazemos isso? Aqui,
Como fazemos isso? Comumente Juntos. juntos. Vamos lá. Melhor Capitão América, sabe quem que é? O apóstolo Paulo separa um capítulo inteiro da Bíblia, capítulo 1 Coríntios 12, para falar da importância da união como um corpo. 1 Coríntios 12, o corpo tem muitos membros, mas formam um só corpo. 12:20, há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Melhor que o apóstolo Paulo, falando sobre união, sobre trabalho em equipe, sobre trabalhar juntos. Melhor que o apóstolo Paulo. Quem que é? Jesus faz uma oração especial um pouco antes da sua prisão. Em João 17, para que sejam um como nós, de João 17, 20 e 21, não rogo somente por eles, mas pelos que por meio da sua palavra crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Gente, como é que a gente faz para reunir todas as qualidades que Jesus tinha? Juntos, como uma equipe, cada um com o seu dom espiritual, certo? E agora, então, assim, vamos lá. Primeira qualidade de uma igreja diferenciada, qual que é? Uma igreja missional. Segunda, uma igreja intencional. E a terceira qualidade agora é uma igreja espiritual. Entenderam? O que é uma igreja espiritual? A igreja espiritual é aquela que maximiza os dons espirituais dos seus membros. Cada membro tem o seu dom espiritual, então a igreja tem que maximizar esses dons espirituais. Então, assim, a igreja vive o acorde, os membros eles são mais úteis, eles são mais consagrados, eles são felizes, eles estão praticando o que eles gostam de fazer, estão caminhando humildemente com Deus. Para Miqueias 6:8, uma comunidade atingida, a igreja vira uma igreja multiplicadora. Por quê? Porque a igreja é uma igreja espiritual em todos, juntos, entendeu? É isso. Vamos lá. Aqui um breve resumo dos dons espirituais, para a gente passar de volta o que o pastor Paulo falou, mas não vou perder tempo com isso. Pessoa que tem o dom espiritual de apóstolo, quem que é? Geralmente o empresário, o cara que é um cara dinâmico, que você pergunta, você tem uma ideia, fala para ele, ou ele mesmo tem uma ideia, né? Mas ele já pensa assim, tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado. Assim, pessoa que tem a organização na cabeça, assim, olha, cara, assim, a gente tem que fazer, para a gente chegar lá, a gente tem que fazer isso, assim. É um empresário. A pessoa que é um profeta, são aquelas pessoas que gostam de... Elas não se dão muito bem com os apóstolos, assim, né? O apóstolo tem uma ideia, quer fazer assim, e vem o profeta e fala assim, será que essa é a vontade de Deus mesmo? Será que essa? Então, é a pessoa que traz a igreja para mais perto de Deus, né? Quem são os evangelistas? Os evangelistas são os vendedores. Você conhece alguém da sua igreja que é vendedor? É aquela pessoa que na recepção ela domina o assunto. Tem uma roda em volta dela, ela fala mais alto, ela gesticula bastante. Esse é o evangelista, é um vendedor. É a pessoa que convence os outros, entendeu, a entrar na igreja. Geralmente o evangelista deveria trabalhar na recepção. Vamos lá. Pastores são as pessoas que cuidam das outras pessoas, entendeu? Que tem o dom para cuidar das outras, elas se importam com as pessoas, elas se importam com... Você está confortável na igreja? Aqui está legal? Está quentinho? Você está precisando de alguma coisa? Então, é a pessoa que... As pessoas são importantes para os pastores, né? E os mestres não precisa nem falar, gente. Mestre é aquele professor de escola sabatina, aquele que vai pegar um assunto e vai aprofundar, um assunto bem difícil, e ele vai trazer situações, entendi tudo. Então, esse é o mestre. Então, vamos lá. O meu exemplo pessoal. Coloquei aqui meu exemplo pessoal, né? Esse aqui foi o resultado do meu teste de dons. O APEST. Meu teste de dons. Eu sou apóstolo, professor, evangelista, pastor e profeta. Eu não sou profeta, né? E assim, não sou pastor também. Então, vamos lá. Eu queria falar aqui um pouquinho para vocês dessa frase, que é uma frase bem importante. Queria que deixasse gravado isso para vocês. Uma igreja all-in é uma igreja missional, organizada intencionalmente para maximizar os dons espirituais de seus membros. Cada macaco no seu galho. Por que eu escrevi cada macaco no seu galho aqui? Vocês já viram aquele pastor que fala assim, olha, o professor da escola sabatina tem que ser o pastor da sua classe? Quem já escutou isso? O professor da escola sabatina tem que ser o pastor da sua classe. Cara, mas ele não tem o dom de pastor. Ele tem o dom de professor. Como é que ele vai ser o pastor da classe?
Entendeu? A igreja intencional, ela está sendo colocada, cada um com o seu dom espiritual. Você não pode cobrar do professor se ele ser pastor. Ele não tem o dom de pastorado. Entendeu? Eu não posso cobrar de um profeta que ele ensine. Ou, sei lá, de um evangelista que ele ensina. O evangelista está para convencer as pessoas para entrar na igreja e tal. Ele não quer se aprofundar nas verdades que tem. Então, assim, cada um no seu lugar. Entenderam essa parte, gente? Entenderam essa parte? Sim ou não? Estou muito rápido? Estou muito lento? Nível de energia está caindo? Não, né? Por favor, eu coloquei o Capitão América para falar. Então, bom, vamos lá, gente. Agora a gente está assim, beleza. Entendemos como é que tinha que ser a nossa igreja de São Francisco. Vamos organizar ela. E aqui eu estou colocando para vocês 2 exemplos de como que a nossa... Primeiro, um exemplo como que é um organograma de uma igreja all-in, e depois o do nosso organograma. Vamos lá, Estrutura administrativa, tesoureiro, ancião, secretário, comunicação, redes sociais, daí ancião, uma equipe apostólica, uma equipe profética, equipe evangelística, equipe de ensino, equipe pastoral. A nossa igreja, ela é dividida em 5 áreas. Entenderam? A nossa igreja é uma igreja intencional, ela é dividida em 5 áreas. Vamos lá. Esse aqui é o organograma da nossa igreja. Esse aqui é o organograma da nossa igreja. Então lá, pastor, primeiro ancião, tesoureiro, secretário, comunicação, depois 2 anciãos, anciões ou anciãos, não sei. Então vamos lá, 2 ali, entendeu? E daí aqui, as equipes. Então assim, equipe da multiplicação, que é a equipe de apostolado. Quem tem o dom de pastor, quem tem o dom de apóstolo? Cara, essa equipe é onde ela vai trabalhar. Entendeu? O que tem aqui? Líder de jovens, os desbravadores, os aventureiros, os pequenos grupos, as missões de curto prazo, as missões pontuais, né? Aquelas missões assim, olha, cara, beleza, então no próximo sábado a gente vai sair para distribuir livro naquele bairro, no nosso bairro. Então, cara, quem coordena isso aí? O apóstolo. Quem tem o dom de profeta? Trabalha aqui nessa área aqui, que é a área de justiça social. Então, vai trabalhar na parte da ASA, vai trabalhar na parte das missões contínuas, porque a gente chama de missão contínua espaço bem pelo bem. É aquele espaço que está criado, o espaço bem pelo bem está criado para... onde tem lá artesanato, onde tem aula de violão, aula de inglês, aula de línguas, não sei o quê. Tem estudos bíblicos. No nosso caso, tinha até aula de yoga. Entendeu? Cara, faz parte, é missão contínua. Quem cuida disso aqui? Quem tem o dom de profeta. Dom do evangelismo. Recepção, ações mensais com a igreja. Aqui estão as missões pontuais. Então, a recepção é evangelismo, é a pessoa que gosta de ir, de convidar. Quem tem o dom de evangelismo vai trabalhar aqui. Eu acho que eu falei missões de curto prazo são as missões que a gente está, missões de envios, assim, de acampamentos e tal. Acampamentos estava aqui também. Aliás, os retiros de imersão estão lá. Enfim, equipe de pastoreio, os diáconos, gestão de culto, som e vídeo, música, louvor, a equipe do almoço, isso é tudo que se relaciona com as pessoas, com os membros da igreja. Então vamos lá, foco na multiplicação, foco na comunidade, foco nos membros da igreja. Então, beleza, equipe do pastor está cuidando dos membros da igreja, tem o dom de pastoreio, e equipe de ensino. Entendeu? A equipe de ensino era que estava lá, são as classes bíblicas, a escola sabatina, as classes de novos membros, os retiros de imersão. Aqui os retiros de imersão aconteciam no final de semana, aconteciam aqui quando era para estudo da palavra. Acontecia aqui. Agora, quando era treinamento de liderança, quem coordenava era aqui. Entendeu? Porque aqui gosta de treinamento de liderança, o apóstolo que gosta de treinar liderança. Então, esse era o nosso organograma. A nossa igreja em prática, uma igreja intencional, missional e maximizando os nossos dons espirituais. E aqui, gente, só para a gente, já caminhando para o finalzinho da palestra, 2 características que a gente colocou na nossa igreja. Skills de liderança.
ou seja, habilidades que as pessoas deveriam ter para assumir os seus cargos. Então, a gente tem uma missão pontual, uma missão, que nem eu falei, para a gente fazer um almoço especial para 200 pessoas. Ou um café da manhã especial aberto ao público para 100 pessoas, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, para ser o líder dessa missão, precisa de alguma coisa? Precisa do dom espiritual daquela área. Só, precisa ser batizado? Não. Deixa as pessoas entrarem na igreja, deixa as pessoas participarem, deixa as pessoas se envolverem, entendeu? Não tem problema. Agora, para ser um líder de equipe, ou seja, não um líder de missão, para ser um líder da equipe de apostolado, da equipe de pastoreio, não, aí tem que ser batizado, aí tem que ter o dom da área específica, aí tem que ter, já tem sido líder de uma missão, entendeu? E para ser ancião, tesoureiro, tá bom, tem que ter o dom de preferência, para ser o primeiro ancião, de preferência o dom de apostolado, entendeu? Já ter sido líder de missão de departamento por 1 ano, já ter participado como líder auxiliar de equipe, e tem que ser batizado há 2 anos. Então, assim, características que vocês colocam, que a gente colocou na nossa igreja, assim, olha, quem que pode ser o primeiro ancião? Cara, esse aqui não pode porque ele não é batizado, então não pode ainda. Ele pode ser líder de missão, pode ser líder de missão, não tem problema, não precisa ser batizado para ser líder de missão. Entenderam? Então, skills de liderança. Como é que funciona o financeiro de uma igreja, gente? Como o financeiro de uma igreja é intencional, missional e espiritual. Como é que funciona? Uma parte do valor recebido das ofertas fica na igreja, para todas elas são assim. Uma porcentagem das ofertas da igreja para cada área, e cada área administra o seu orçamento. Então, você tem a área de evangelismo, então, cara, tudo que vem da área de evangelismo, tá ali, o líder de área, que inclusive pode ser mulher, o líder de área administra a parte financeira da sua área. Você entendeu? Então, assim, o líder da área de ensino, ele vai administrar todo o orçamento da escola sabatina dos infantis. Então, assim, está ali. Então, uma porcentagem para cada área. Uma porcentagem, lógico, para as despesas de área de funcionamento. E, isso aqui é muito importante, gente, uma porcentagem para uma construção de uma nova igreja. Por quê? Porque a nossa igreja, quando ela é uma igreja all-in, quando ela é uma igreja intencional, missional e espiritual, ela é uma igreja multiplicadora. E a gente tem que já se espertar para já começar a se multiplicar. Entenderam? Ok. Perguntas? Perguntas? Sim ou não? Quem não entendeu nada, levanta a mão. Gente, eu vou fazer a minha segunda confissão, que eu falei que fiz a primeira confissão que eu gostava de pôquer, lembra lá? A minha segunda confissão. A gente tentou implantar isso na igreja de São Francisco e foi um sucesso no primeiro ano. Sucesso. E depois não mais. É triste falar isso, né? Mas não mais. Mas eu acredito muito no modelo, eu acredito nesse modelo mesmo, porque a gente foi estudado e deu muito certo no comecinho do ano. E a gente começa a passar por eu falo isso com dor no coração mesmo, tá, gente? Começa a passar isso por algumas... Perguntar assim, por que isso aconteceu, né? E eu sou engenheiro. E caiu uma vez um prédio em Guaratuba. E daí foram procurar o culpado do prédio, né? E a gente descobriu que não tinha um culpado só. Eram vários. O culpado era o engenheiro que tinha errado no cálculo estrutural, o pedreiro que tinha faltado areia da areia para fazer o concreto e ele pegou a areia da praia para fazer o concreto, né? E lógico que a areia da praia com sal vai enferrujar todo o aço da obra. E um dos moradores do último andar do prédio resolveu fazer uma piscina sem avisar o condomínio. E simplesmente fez uma piscina lá em cima, uma piscina pequena, mas ele não sabia que a piscina pesava. Mas lógico que a piscina pesa, porque a piscina lá tinha 5, 10 mil litros. Então,
Então, caiu o prédio. Por que a nossa igreja não deu certo? Não deu certo, sim, a gente está funcionando ainda, mas a gente não está mais com 120 membros, a gente agora está com 70, 80 membros assistindo o nosso culto. Primeiro foi a pandemia. A pandemia matou a gente estava com um espírito missional, um espírito de você ir para a rua, para você atingir as pessoas, para você... tinha o espaço do bem pelo bem, que era os espaços das missões contínuas, que onde tinha todas aquelas aulas, aqueles negócios tudo, e de repente não pode mais receber ninguém, o espaço foi fechado, as pessoas não recebiam mais a gente nas casas, a gente não podia mais entregar flor. No Dia das Mães a gente entregava flor para as mães, todas as mulheres. Dia das Mulheres, né, a gente entregou mulher para todas as mulheres do bairro, a gente passava entregando florzinha para as mulheres. E a gente não podia mais, porque as pessoas não recebiam mais presente. Então, assim, a pandemia, ela atrapalhou a gente bastante. Eu vou assumir um pouco de culpa também nisso aí. Porque eu passei 2 anos como primeiro ancião da igreja. A igreja, ela, 2019, ela começou como grupo, e ela, no final de 2019, ela virou igreja. E daí veio 2020, e a gente não podia mais se reunir, a gente tentou, naquelas alternativas que a gente colocou ali, a gente criou o Better Together, a gente criou as escolas bíblicas, a gente criou, a gente fortaleceu a ADRA, a ASA, e a gente chegou no final do ano, em 2020, a gente já era igreja, a gente fazia parte do distrito da Central ainda, mas eu não tinha mais o que fazer. Eu falei assim, cara, se a pandemia continuar, eu não sei mais o que fazer. Eu gastei minhas ideias todas, não sei mais o que fazer para a igreja continuar com esse pensamento missional, não sei mais o que fazer. E eu falei assim, olha, eu prefiro deixar alguém assumir de primeiro ancião, para, de repente, aparecer ideias novas, né? Então, a minha parcela de culpa foi que eu não preparei ninguém para assumir o meu lugar. Eu não tive essa capacidade de liderança, de preparar alguém como um grande líder faz, né? Então, Jesus foi o melhor líder que já existiu, porque preparou 11, pelo menos, né? Mas eu queria ser pelo menos como Moisés, já estava bom, né, que preparou um só, Josué já estava bom, né, ou como Elias, né, que preparou Eliseu, já estava bom para mim também, mas eu não consegui fazer isso. Então, a minha parcela de culpa é essa. E teve uma terceira coisa que aconteceu, na verdade, terceira, quarta e quinta que aconteceram, que exatamente depois que foi eleito um outro primeiro ancião, que fazia parte do grupo base também, a nossa associação trocou a gente de pastor. Veio um pastor que era de Foz do Iguaçu, que não entendeu assim a nossa pegada, assim, sabe? Ele não entendeu a nossa pegada. E veio esse pastor de Foz do Iguaçu, a gente saiu, mas não era mais distrito da Central. Enquanto a gente estava com o distrito da Central, sempre teve um pastor pregando para a gente, sempre teve alguém cuidando para a gente, sempre tem alguém dando suporte. Então, eles falam assim, olha, beleza, agora vocês não são mais distrito central, a gente vai criar um distrito para a igreja de vocês, se a igreja de vocês já está com 120 membros, está crescendo, e vamos criar um distrito para a igreja. Então, vamos tirar vocês da igreja central, e vamos colocar vocês no distrito do Guabirutuba. Então, a gente formou um distrito junto com o Guabirutuba, na igreja do Guabirutuba, e daí o pastor, que não entendeu o nosso projeto, ele começou a pregar lá bastante, e a gente começou a ficar sem pastor aqui, a gente começou ancião pregar e tal, e daí as pessoas começaram muitas das pessoas que estavam na nossa igreja vieram da Central, e estavam acostumados com boas mensagens, e de repente agora uma mensagem mais simples, uma mensagem mais humilde e tal, então muitas das nossas igrejas sentiram. E por último, veja, todo o projeto da nossa igreja, quando a gente montou o projeto, a gente foi lá na associação e apresentou o projeto na Associação Sul Paranaense. E todo mundo aplaudiu e gostou e tal, aquele negócio todo. Mas daí, na metade de 2021, a associação resolveu mudar a gente de endereço. Eles falaram assim, olha, vocês estão se reunindo aqui no São Francisco, a gente na verdade estava se reunindo ali no CCA do Bom Retiro, né? E eles falaram assim, agora a gente está construindo uma igreja no Batel e que a gente quer que vocês assumam a igreja no Batel. E isso para a gente foi para muita gente do nosso grupo foi um banho de água fria,
porque a gente passou 4, 5 anos trabalhando no bairro, né? Trabalhando no bairro. E agora você fala assim, não, agora a gente vai fechar essa igreja daqui, vamos levar vocês lá para o Batel, vocês vão começar a trabalhar no bairro do Batel. Então, muita gente mora longe do Batel. A gente já tinha batizado 8. No primeiro ano, a gente batizou 8 pessoas. Nosso grupo estava com saiu de 10 para 120 e a gente batizou 8 pessoas. Enfim, daí mudaram, e daí assim, muita gente que estava no nosso, a gente não quer ir lá para o Batel, a gente não vai. E daí o pessoal voltou para a Central, voltou para suas igrejas de origem, sabe? Então, o nosso projeto hoje, do jeito que ele está, ele não foi para frente, infelizmente. Mas eu, apesar disso, acredito muito, 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 muito mesmo, cara, em tudo que eu falei aqui para vocês. Eu espero que vocês não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. Acho que muito cedo para sair da sua igreja de origem. Continue no distrito da igreja de origem por 2, 3, talvez 4 anos. A igreja de origem fortalece, ela apoia vocês. Eu acho que a gente saiu muito cedo. E eu acho que essa é a minha experiência pessoal. Tá bom? Aprendo com os meus erros e com os meus sucessos.